Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu estou aqui hoje com o cirurgião bariátrico Guilherme da Conte e nós vamos falar sobre o tratamento mais eficaz para a obesidade, que é a cirurgia bariátrica. Vem com a gente. Guilherme, é um prazer imenso estar recebendo você hoje. E se apresente para o nosso público, fale sobre você. Sou Guilherme da Conte, cirurgião bariátrico. Trabalho já com bariátrica há quase 15 anos, tanto cirurgia bariátrica, metabólica, cirurgia revisionais, que a gente vai citar tudo isso aqui hoje na conversa. E vamos lá, conversar um bocado sobre cirurgia. Vamos conversar. É um assunto que precisa ser conversado, porque eu acho que a gente tem um preconceito muito grande com a obesidade em si como doença, né? De enxergar isso como uma doença. E em não enxergando como uma doença, muita gente não enxerga que precisa de um tratamento, né? Exatamente. Então, existe um preconceito com o tratamento de forma geral, o tratamento medicamentoso da obesidade. E quando a gente fala de cirurgia bariátrica, existe um medo, um preconceito, um estigma imenso com a cirurgia bariátrica. A gente sabe que muitas pessoas se beneficiariam absurdamente em relação à melhora de qualidade de vida, redução de risco de mortalidade, de doenças inúmeras. E vamos destrinchar isso agora para ver se a gente consegue abrir um pouco mais, né, a mente das pessoas em relação ao tratamento da obesidade de forma geral e voltado agora para a cirurgia bariátrica. Isso. Eu acho que tem um ponto tem vários pontos aí que dá pra gente destrinchar disso que você começou falando, Maíra. Primeiro ponto, eu acho que é o preconceito que as pessoas têm, não só com a cirurgia bariátrica, mas antes da cirurgia bariátrica, com a obesidade, como você falou. As pessoas acham que a obesidade ela não deve ser tratada. Acham que a obesidade ela tem que aguardar chegar em níveis muito aumentados para você começar a tomar medicações, para você fazer algum tipo de procedimento, para você entender ela como doença. Quando na maioria das vezes as pessoas acham que não é nem doença. Usam termos como é safadeza, é porque a pessoa come demais e não consegue se controlar, é porque a pessoa não tem autocontrole. Porque não tem isso, não tem aquilo, e na verdade o paciente está única e exclusivamente sem ter uma boa noção do que precisa ser feito no seu dia a dia, e isso aí interferindo no seu tratamento. Exato. Eu acho que é o ponto de início do processo. Então, é entender o preconceito que existe das outras pessoas e até mesmo dos próprios pacientes. E dos profissionais de saúde. Pois é. O obeso, quando ele chega no nosso consultório, tanto de endocrinologista quanto da cirurgia, do cirurgião, muitas vezes ele está com vergonha de estar ali. Ele achava, eu não sei por que é que eu vim, eu não sei se eu preciso, eu quero saber de você. E muitas vezes ele quer ser convencido pelo profissional de que ele está precisando de se tratar. De novo, seja por medicação, seja por uma cirurgia. Ele quer o convencimento, quando na verdade a vontade de se tratar tem que partir dele. Ele tem que querer começar o processo, ele tem que querer dar continuidade àquilo dali, porque nenhum tratamento em medicina dá certo se o paciente ele não quer realizar aquele tratamento. É uma medida fundamental. Então, o primeiro ponto é esse, do preconceito que ele tem. Em segundo lugar, o preconceito dos profissionais de saúde. Eu ouvi de um paciente uma vez, isso do paciente relatando que, Guilherme, eu fui num cardiologista, eu estava com uma pressão de 13/8 e o cardiologista fez, olha, o seu tratamento, ele tem que começar uma prevenção para que sua pressão não suba, porque é importante que não aconteça a doença, por causa disso explicou tudo o porquê deveria fazer. O mesmo cardiologista, para ele, quando ele questionou ao cardiologista se o peso tinha a ver, aí ele fez, não, mas seu peso está baixo, não precisa tratar agora não. E o paciente fez, Guilherme, parece até a mesma coisa se ele tivesse chegado para mim e tivesse dito, não precisa fazer o tratamento da pressão não, você deixa a pressão chegar em 20/10 que a gente vai tratar. Foi o que ele quis fazer comigo com a obesidade, mas a hipertensão ele quis prevenir. Porque na cabeça do profissional de saúde, não é doença. Tá certo? A pressão é uma doença que precisa ser prevenida e a obesidade não é doença. Deixa ela piorar para a gente poder fazer alguma coisa. Muita gente, quando eu sempre pergunto, tem obeso na sua família? Não, minha mãe assim é gordinha, mas não é obesa não, né? Que as pessoas entendem que a obesidade é obesidade grau 3. Sim. Porque só precisa ser tratado quando eu chego nesse estado de obesidade, né? Teve o Congresso Mundial agora, até falei isso em outro podcast, mas falando de dados em relação à obesidade, as pessoas buscam o tratamento, na verdade, elas começam a se preocupar depois de IMC de obesidade grau 1, ou seja, já passou ali todo o sobrepeso acima do peso, todo o período de sobrepeso sem buscar ajuda nenhuma, né? Elas falham em torno de 8 vezes, tentando tratar e falhando, e desistindo e mudando, e começam a pensar em ir para um médico, porque assim, elas vão falhando com medidas não medicamentosas, enfim, né, nutricionista e tal, e vão buscar
um médico, um endocrinologista ou um cirurgião que seja, 8 anos depois. Muito tempo perdido ali desse tratamento ali, falhando por conta própria, com blogueira da internet, com coach de emagrecimento, com o que quer que seja, né? Porque se é nutricionista já é um profissional da saúde, mas por conta própria mesmo, porque, não, eu engordei porque eu desleixei, porque eu não fiz por onde. E Sempre vão tem uma desculpa sobre isso. e se culpabilizam. E isso também conta, né? Porque ele atribui a culpa a ele mesmo, piora a motivação, piora tudo. Chegam péssimos no consultório com a culpa que colocaram sobre eles e que eles também levaram e que eles também se cobram, né? Assim, esse peso é muito grande, o paciente ele não sabe lidar com o peso que ele tem a longo prazo a respeito disso, e ele fica muito naquela, será que é para tratar agora? Será que não é? Uhum. Mas eu tratei, mas eu falhei, mas vamos tentar de novo outra coisa que eu também não falei. Muitas vezes é um campo aberto, eu acho que muito pelo fato de não se tratar como doença, e muitas Uhum. vezes se tratar como questão de estética, emagrecer é puramente Uhum. estética. Ele tem aquela questão de que, não, eu não vou fazer esse tratamento aqui, eu vou seguir a blogueira, como você citou, eu vou seguir aquele influencer que está falando tal coisa. Ele Vou não usar o tem Ozempic por conta por conta própria, própria. emagrece, aí suspende, Exatamente. Quando não reganha. tem um monte de casos de doença que vem associados à utilização também de medicações de forma incorreta, que é o que eu digo sempre, pô, se você está seguindo corretamente com o endocrinologista, está ouvindo a opinião dele, está vindo para o cirurgião e tal, vamos tentar uma medicação antes de tentar isso. Se você está indo para o profissional, é diferente você chegar e tirar da cabeça, eu vou usar isso aqui, aí começa-se aquela história de que o Ozempic dá pancreatite, eu vomitei por causa do Ozempic, ou eu estava usando o Saxenda, usei o Victose e tive tal problema. E na verdade o problema não é a medicação, e sim a forma como a Que medicação está perfeito. sendo utilizada. E muitas vezes o paciente ele não consegue entender isso porque ele acha que pode utilizar de qualquer forma e que aquilo ali vai dar certo. Quando a longo prazo para ele não vai ser legal, você Não não vai vai ser ter legal. boas respostas em relação a isso. Eu acho que junta tudo isso e essa questão de não lidar como doença é um ponto principal. A gente tem uma doença que é uma das doenças de maior causa de mortalidade no mundo, que leva a um monte de outros tipos de doenças, inclusive cânceres. Você hoje tem 13 cânceres que estão diretamente relacionados com a obesidade. E que mesmo assim as pessoas continuam tratando como se não tivesse nada a ver, como se fossem coisas completamente separadas. Quando na rotina do consultório, no dia a dia, a gente vê que estão completamente interligadas. Uhum. E aí agora não só tratam dessa forma, como existe agora um movimento de defesa do ambiente obesogênico e da Sim. obesidade, do estilo de vida obesogênico, né? Como se fosse um movimento ali de combate à gordofobia, mas é um combate feito de uma forma inadequada, né? Exatamente. Virou uma bagunça geral, virou uma Exatamente. bagunça. E É, ninguém consegue, exatamente. não trata-se como doença, se defende uma situação que não é o nome, não veja, a gente não está falando de uma questão de, eu acho bonito, eu acho feio estar com obesidade, eu acho bonito, eu acho feio a pessoa está Uhum. magra. É completamente diferente. A obesidade ela traz múltiplas doenças e você não pode tratar diretamente como se não tivesse nada a ver. Uhum. Você vai ter uma série de doenças que estão bem estabelecidas, que são pioradas ou são causadas pela obesidade, e as pessoas preferem fechar os olhos para isso e, não, mas tem direito do obeso ele andar de avião. Mas são coisas diferentes. Ele tem direito a Uhum. andar de avião e ele tem direito a ter conforto tanto quanto a pessoa que está magra. Uhum. Isso não é discutível. Agora, ele não precisa estar daquele jeito. E a gente Perfeito. hoje tem uma série de tratamentos que a gente pode fazer que vai fazer com que aquele paciente emagreça. Agora, não dá para você dizer, não, estou satisfeito assim e vou ficar assim para o resto da vida. É a Uhum. mesma coisa do paciente estar com câncer e dizer, não, estou feliz com o câncer e eu tenho direito a ter câncer. Uhum. Será que tem realmente a pessoa ter decisões dessas, o direito a isso? É Uhum. muito relativo. É muito complexo o babado. E lembrar que tratar a obesidade não é ficar magro necessariamente, né? Sim, Então, assim, é perder peso, é ter uma obesidade controlada, pelo menos. É você baixar do IMC de obesidade grau 3 para grau 1, excelente, é uma super resposta, né? Você baixar de obesidade grau 2 para um sobrepeso, tá ótimo. A gente não está falando de colocar pessoas num corpo escultural que que a se sociedade está pede aceitando. socialmente. A gente está falando de tratar uma doença, reduzindo os riscos daquela doença. São coisas completamente diferentes. Isso. Eu falo muito para os pacientes. Uma das grandes perguntas que eles me fazem quando já estão no ponto de fazer a cirurgia é com que peso eu vou ficar. Eu não vou emagrecer demais com a Uhum. cirurgia. E muitas vezes querem, não, porque eu tenho a ideia, primeiro, de que quando eu era adolescente, que foi a última vez que eu tive magro, eu estava com
peso de 60 quilos e hoje em dia eu quero voltar àqueles 60 quilos. Tudo muda, você vai ter mudança da idade, a idade vai estar mudando, como é que está o seu estilo de vida, qual é o perfil estético que se tem naquele período hoje em dia, que é diferente de 30 anos atrás ou de 40 anos atrás. Tem que alinhar as expectativas, né? Tem que alinhar as expectativas, senão o paciente ele vai acabar se frustrando no futuro. E sempre tem muito essa expectativa de que eu tenho que emagrecer, eu tenho que ficar em tal peso, quando o importante é como você está dizendo, é a gente controlar e chegar a níveis que o paciente ele esteja satisfeito. Se ele vai estar satisfeito com o nível baixo e ele vai estar com todas as doenças controladas, ótimo. Mas se ele não quer baixar tanto, e a gente tem como fazer isso hoje, e tem como fazer, porque a nutrição mudou muito, as pessoas comparam hoje os tratamentos para obesidade como os que eram feitos há 20 anos atrás, 30, 40 anos atrás, e não é. O comparativo que eu faço é um carro que foi produzido na década de 70, e que até 2010, 2020 ainda era produzido. Ele é igual? Não é. Então mudou a cirurgia, mudou o tratamento médico, mudou o acompanhamento, mudou a nutrição, e as pessoas continuam trazendo problemas que eram problemas lá do passado, como se fossem problemas que acontecem ainda hoje em dia. Mudou a forma de enxergar, inclusive dos próprios cirurgiões. A gente pega os pacientes que fizeram há muito tempo atrás, era muito assim, você faz... Meu Deus, você fazia a cirurgia, fez barulho aí, né? Mudou até a própria visão em relação à obesidade do cirurgião. A gente pega pacientes que foram operados muito lá atrás, era bem assim, você fazia a cirurgia e tchau, e nunca mais você via ninguém. Acompanhamento, é cura, você está curado, vai em paz, como que quiser e tchau, né? E hoje em dia eu acho que isso, fazendo meia-culpa até da parte da cirurgia disso, eu acho que foi um grande erro que os cirurgiões praticaram no passado, que era de prometer uma cura para a doença. É uma doença crônica que não tem doença, não tem cura. Não tem cura. E isso aí a gente tem que ter muito bem sedimentado na cabeça, até para que o paciente, no futuro, ele entenda de que eu vou estar controlando. Se eu cair naqueles mesmos erros que eu tinha anteriormente, eu vou reganhar tudo de novo. E tinha essa promessa pelos cirurgiões de que iria curar, de que iria desaparecer, que você não precisava ter acompanhamento. Várias pessoas chegaram e tiveram alta depois da cirurgia, dizendo, não precisa mais fazer acompanhamento, não. E aí tem alta do cirurgião, tem alta do nutricionista, como se ele não precisasse de um acompanhamento quando precisa. Você precisa do acompanhamento do cirurgião, precisa do acompanhamento do endocrinologista. Eu estava agora no consultório, no último paciente que fez, perdeu 82 quilos, eu fiz, você tem que fazer um acompanhamento com o endocrinologista. Não, doutor, mas eu agora sou magro. Eu fiz exatamente por isso. Você perdeu 82 quilos em um ano depois de uma cirurgia bariátrica. Você precisa ter um acompanhamento metabólico, o seu corpo está funcionando diferente, você vai ter alterações que vão vir disso. Então eles começam a querer descartar os profissionais, quando na verdade é importante que a gente tivesse essa prevenção para todo mundo, não era só para quem está obeso. É o magro, a pessoa que está magra, que está num peso que é considerado como peso ideal para ele também tem que fazer a prevenção. Só que a gente aqui no Brasil, a gente quer tratar a doença, mas a gente não quer prevenir que a doença se instale, que seria o correto. A gente não é preventivo, nem a nível do sistema de saúde público, né? Exato. A gente investe muito mais no secundário e terciário do que ali na Exatamente, do que na prevenção. Isso é cultural, é muito difícil. E voltando para a cirurgia bariátrica, explica para o pessoal que está nos assistindo. O que é uma cirurgia bariátrica? Quantas existem? Qual a diferença entre elas? O pessoal deve ficar bem perdido aí com tanta informação a respeito. Essa parte é interessante porque as pessoas fazem muita mistura do que é. Cirurgia bariátrica, gastroplastia ou cirurgia para redução de peso é a mesma coisa, são as mesmas cirurgias. E as pessoas já confundem daí e fazem, Guilherme, eu quero fazer uma bariátrica, mas a minha bariátrica vai ser do tipo bypass ou vai ser do tipo sleeve? Tudo bem, você pode questionar isso. Mas aí vem para mim e faz, Guilherme, vou fazer uma metabólica. A metabólica vai ser do tipo bypass ou vai ser do tipo sleeve? Eu vou fazer uma revisional, vai ser do tipo, então começam a misturar os termos. E o que é que a gente tem para organizar inicialmente? Bariátrica, gastroplastia e cirurgia de redução de peso é a mesma coisa. Só muda o termo, um termo em latim, um termo em grego, um termo em português, mas é a mesma coisa. Quando a gente vem para o tipo de técnica cirúrgica, você vai ter hoje 7 tipos de técnicas cirúrgicas que são realizados. Alguns deles que ainda estão em fase de experimentação, de investigação, de trabalho científico e outros que já são muito realizados. Dos que já são muito realizados, 2 são as que mais são realizadas no planeta, sleeve e bypass. Sleeve mexe-se no estômago do paciente, o bypass tanto no estômago quanto no intestino. E você tem outras técnicas que já estão aprovadas e que são realizadas já em vários locais do mundo e do Brasil também. Scopinaro, duodenal switch, interposição ileal e outras técnicas, como por exemplo a bipartição gástrica, que está sendo estudada, está sendo realizada nesse momento em pacientes como forma de protocolo de pesquisa para poder ser utilizada no futuro ou ser descartada no futuro, a depender dos resultados que se tenha.
Isso são técnicas de cirurgias. E por último, a gente vai ter as vias de acesso, que você pode ter a cirurgia aberta, que é a cirurgia mais tradicional, com cortes grandes na barriga. Você tem as cirurgias de videolaparoscopia e você tem a cirurgia robótica. Então você tem 3 vias de tipos de cirurgia, de se realizar os tipos de cirurgias. Você vai ter as técnicas cirúrgicas, você vai ter a cirurgia bariátrica, ou cirurgia metabólica, ou cirurgia revisional, e vão ser os tipos de cirurgias em si. Perfeito. E existe o perfil de paciente para cada cirurgia, né? Às vezes o paciente já chega, tu recebe muito assim, doutor, eu quero fazer um sleeve, né? Eu tive uma paciente uma vez que inicialmente queria fazer o sleeve porque tinha um grupo de WhatsApp com outras 2 amigas e as 2 tinham se operado de sleeve. Ela também queria sleeve por causa disso. Realmente. Pelo grupo de WhatsApp. Perfeito, é a melhor indicação. Acontece com muita frequência. Isso é interessante que hoje ele é sazonal, esse tipo de situação. Você tem muito hoje, eu digo que é o problema da internet. A internet, ela acabou criando vários pacientes que eles pegam toda a cultura e toda a educação sobre aquilo ali na internet. Ótimo, E aí, fonte, pois é, você vai ter coisas muito boas, mas você vai ter muita coisa enviesada, de coisas erradas e coisas enviesadas no meio do caminho. Então chega aquele paciente que ele viu que determinada influencer falou de tal cirurgia. Então, como aconteceu há pouco tempo atrás com Jojo Todinho, ela se operou há 1 ano atrás e quando ela se operou, ela fez um sleeve. Foi uma chuva de pacientes, que alguns com indicação e outros sem indicação, mas que queriam fazer sleeve porque Jojo Todinho tinha feito sleeve. Ou porque determinado blogueira falou mal sobre isso, ou falou mal sobre aquilo, ou falou bem ou falou mal. Então as pessoas não entendem que a cirurgia ela vai ser realizada de acordo com a indicação que se tem para aquele determinado paciente. Tem paciente que vai poder realizar o sleeve a partir das indicações, quantas indicações tem, e outros que vão ter que fazer o bypass, mas não depende de opinião minha, não depende de opinião do oncologista, nem de Jojo, nem do próprio paciente. Vai ser tudo dependendo dos exames de pré-operatório que o paciente tem. Perfeito. Então ele muitas vezes não leva isso em consideração e ele vai só empurrando com a barriga aquelas informações, aquelas coisas e fazendo muitas vezes sem ter critério nenhum. E aí vem a questão da cirurgia revisional, que vem exatamente, a cirurgia revisional ela surgiu já por erros de indicação, seja por parte dos médicos ou por parte dos próprios pacientes, de indicar um determinado procedimento que o paciente não tinha indicação para fazer. Aquele procedimento pode ter feito até o paciente emagrecer, mas ele depois reengordou tudo de novo. Isso aí fez com que o paciente precisasse no futuro de uma revisional. E aí vem todos os novos preconceitos. Já fez uma cirurgia, reengordou tudo de novo. A frustração que já vem, o preconceito, o apontar de dedo, tanto dos outros profissionais quanto das outras pessoas, e aquele controle todo que deixa de existir em relação a tudo isso. Perfeito. E quem são os pacientes que têm indicação de fazer a cirurgia bariátrica? Adultos e adolescentes. Foi uma pergunta de uma seguidora do Instagram sobre adolescente e bariátrica. Faz aí um podcast, beleza. Vamos discutir sobre isso também. Expandir um pouquinho. Vamos expandir. E aí, o que é que acontece? As indicações hoje para uma cirurgia, você tem 2 tipos de indicações, objetivas e subjetivas. Indicação objetiva é aquela que não depende da opinião de ninguém. Tá certo? Você tem idade hoje maior do que 18 anos de idade para se realizar a cirurgia bariátrica. Até se pode operar pacientes com IM6 com idade, na verdade, abaixo dos 18 anos, mas tudo vai depender das indicações. Se for uma criança ainda de pediatra, hoje eu atendi um paciente que a primeira cirurgia dele foi aos 14 anos, hoje ele está com 24 e veio me procurar para uma cirurgia revisional, já pelo tipo de procedimento que fizeram para ele na época, que é um procedimento que hoje nem é mais feito, e na época já não era, mas fizeram para ele porque ele era uma criança. Então, veja, pega uma situação que já na idade ele já não está a idade adequada para se realizar, você coloca um tipo de procedimento que não era nem mais utilizado na época por medo de fazer um procedimento mais novo, mas que não tinha tanta experiência ainda com ele, e acaba que um paciente 10 anos depois, aos 24 anos, ele já está precisando de uma cirurgia revisional. Então, você tem esses problemas de indicação que vão vindo e que a gente tem que ter um cuidado muito grande, até porque a criança e o adolescente ele está em fase de formação corporal, hormonal e etc. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande nessa indicação. Então, hoje, acima de 18 anos, abaixo de 18 anos, tem de ser uma conversa muito grande com o especialista da área, seja o pediatra, seja o ebiatra, que cuida do adolescente, e também com o plano de saúde. Muitas vezes precisa ir, inclusive, para a forma judicial, porque os planos não aceitam, porque não tem grandes estudos mostrando essa eficácia durante a adolescência. Então, acima de 18 anos. A idade máxima, aí você já tem estudos
1000 estudos falando sobre isso, que o benefício que a cirurgia bariátrica tem, independente da idade que o paciente apresente. Do status, Vai né? depender muito do status do paciente, o status de vida dele, o status social, as doenças associadas que ele possui. Então, esses cuidados, eles são extremamente importantes e vão ter bons resultados. O paciente mais novo que eu operei tinha 15 anos, na época, estava para completar 16 anos, teve que ir para uma ordem judicial para conseguir a cirurgia. Foi uma indicação do endócrino pediatra dele já, porque ele estava com uma série de alterações corporais por causa do índice de obesidade. Ele se operou na época, estava com 136 quilos, se eu não estou enganado, se a memória não me falha. Então, estava com peso muito aumentado, com idade muito baixa. Os pacientes mais velhos, homem mais velho que eu já operei, estava com 79 anos quando se operou, hoje está com 84, e a paciente mais idosa estava com 78 na época, hoje tem 86, e com resultados ótimos. E não é, e de novo, não é somente a doença que vai fazer. Antônio, esse paciente mais idoso que me procurou, na época que ele me procurou, ele chegou para mim e fez: Guilherme, eu adoro ir para a praia, mas não quero ir de sunga, não estou indo para a praia para ir de sunga para a praia. Eu quero ir para caminhar, para poder fazer minhas atividades. A obesidade está começando a me limitar em relação a isso, fora que mais de 50% do meu salário está indo para pagar remédios hoje em dia, seja remédios para pressão, colesterol alto, triglicerídeo alto, diabetes, que ele tomava 3 medicações para diabetes e uma delas injetável, e ele queria o controle dessas doenças associado com a melhora da qualidade de vida. Já a Fátima, que foi essa paciente idosa que operou comigo, chegou para mim e fez: Guilherme, eu quero sentar no chão para brincar com meus netos. Ela não tinha pressão alta, ela não tinha diabetes, não tinha nada, mas ela estava no 3º neto dela na época, com os 2 primeiros ela tinha brincado, tinha feito tudo que podia, e ela agora estava achando que a obesidade estava limitando ela para isso. Então, não é só a questão de doença que vai ter também a qualidade de vida que o paciente vai ter, e qualidade de vida é extremamente subjetiva. A qualidade de vida para a Fátima era sentar no chão e brincar com o neto dela, tá certo? E a qualidade de vida de outra pessoa pode ser qualquer coisa: viajar para a Europa, ter um trabalho melhor, e por aí vai. E tudo isso vai depender muito, e não tem que ter preconceitos em relação a isso. De novo, voltando à questão do preconceito, foi a inicial. Então, a gente tem essas indicações objetivas em relação à idade. Em relação ao IMC, você vai ter os critérios. Hoje, acima de 35 ou 40 de IMC, a depender do plano de saúde, se é realizado no SUS ou não, se é uma cirurgia particular ou não. Vai ter uma variação em relação a isso do IMC, o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Qualquer pessoa pode fazer em casa esse cálculo, basta saber sua altura e saber seu peso. É um critério muito subjetivo hoje, a gente já sabe que ele não vai estar medindo nada de saúde do paciente, ele é utilizado somente porque é fácil de se medir, e a gente pode indicar ele aqui, pode indicar ele num país extremamente pobre, que não tenha coisas melhores a ser, acessos melhores a serem feitos, que você vai conseguir ter. Então é uma coisa geral, então a gente tem como utilizar ela em diferentes tipos de público, mas é utilizado o IMC como forma objetiva. Só que é o que eu digo a todo paciente no consultório: não é só a idade, o IMC que vai estar indicando a cirurgia. Você vai ter todas as indicações subjetivas, que vem o parecer do endocrinologista, do cardiologista, do pneumologista, do nutricionista, do psicólogo. Alguns planos pedem ortopedista e fonoaudiólogo. Você vai ter a endoscopia digestiva, a ultrassonografia e os exames de sangue. Uma série de exames, a pessoa não acorda e faz: vou para o hospital me operar. Você vai ter todo um preparo que demora semanas, demora meses, a depender da experiência da equipe que está fazendo o acompanhamento, e que vai estar indicando ou não a realização. Então, é o que eu digo a todo paciente: a vontade não é minha e a vontade não é sua. Eu tenho vontade de lhe operar, que eu gosto de operar, e você quer ser operado, mas não vai depender só da gente isso, vai depender da opinião de uma série de outras pessoas que vão estar indicando aquilo, independente de ser cirurgia por plano de saúde, pelo SUS ou de forma por particular. Qualquer uma dessas formas, você vai precisar de exames de pré-operatório. Tem muito paciente que faz: doutor, eu não vou conseguir pelo plano de saúde, mas eu quero fazer particular, vamos marcar? E não é assim, vai ter os mesmos exames também que o paciente vai precisar fazer, o mesmo acompanhamento. Perfeito. Lembrar que o paciente às vezes vai achando que vai na primeira consulta, vai pegar um laudo e vai sair, vai resolver. Né? E não é bem assim, né? Ele não está querendo ir para o profissional, ele está querendo ir para um laudador que vai dar só laudo para ele. Às vezes eu recebo muita ligação de paciente, a secretária recebe: doutora Maíra faz laudo para bariátrica, ela me liga: a senhora faz laudo? Diga ele que eu faço uma avaliação.
Se eu vou fazer o laudo, eu não sei, eu faço uma consulta, eu vou avaliá-lo. Se ele vai ter indicação e tudo, eu preciso ver, não é só assim. Porque é E o engraçado que as psicólogo fica pessoas têm ele sofrendo, na né? cabeça muito como se fosse só, não, eu quero fazer, então as outras pessoas têm a obrigação de me dar aquele laudo para que Exato. eu Eu tô faça. E não é pagando pelo assim. laudo. Não, você está Exatamente. pagando pela avaliação de um profissional para Exatamente. E ver pela se você opinião tem. dele, que é Sim, subjetivo, ele exato. vai estar dando aquela opinião dele, você vai ter que respeitar aquela Uhum. opinião dele e seguir, não você chegar e bater de frente e dizer, não, eu vim aqui só para pegar um laudo, porque senão não Me ia dê ter o uma laudo, me dê avaliação. o dinheiro, Pois né? é, exatamente. Eu imagino o pessoal da psicologia, a Sim, luta com isso, né? eu acho os maiores problemas hoje é com o nutricionista, com o endocrinologista, com o psicólogo. São os principais problemas que se tem hoje. O Olha aí, cardiologista, o o endócrino me pneumologista não tem embargando. tanto. Mas normalmente são esses três, são os problemas que o paciente cria para ele contra esses profissionais, porque ele Uhum. não consegue entender que ele está ali para uma avaliação, como você falou. Ele acha que ele está ali só para pegar um Pra pegar um papel e que laudo. aquele papel vai dar um resultado para ele do que ele está querendo, e não necessariamente é isso. Eu já Exato. tive pacientes que nem sabiam que tinham determinadas doenças e descobriram no pré-operatório. Uhum. Já tive pacientes com problemas cardiovasculares, não sabiam que tinham. O paciente que já tinha infartado previamente, não sabia nem que tinha infartado, e que descobriu nos exames de pré-operatório, doenças metabólicas que ele não sabia que tinha, e que contraindicam a cirurgia, mesmo que não seja direto efetivamente a contraindicação absoluta, Uhum. mas vai ser uma contraindicação relativa durante um tempo. Você Exato. pode descobrir que teve determinada doença que você vai ter que controlar. Eu tive com uma paciente essa semana, chegou para mim com hemoglobina glicada de 10 e pouco e querendo fazer a cirurgia. E estava com um laudo do endocrinologista que tinha uma hemoglobina glicada anterior que estava mais baixa, o endócrino deu. No exame que eu pedi para repetir, para renovar os exames, veio com a hemoglobina glicada de 10 e pouco. E ela queria que eu solicitasse a cirurgia bariátrica para ela. E eu disse para ela, eu fiz, ó, ela, não, mas eu já tenho um laudo. Eu fiz, sim, mas esse laudo foi, o médico não sabia dessa hemoglobina Uhum. glicada sua. Ela, mas a bariátrica já não é para resolver o diabetes? Eu fiz, sim, mas não é para você estar com a diabetes tão descontrolada Senão eu para vou tu lascar fazer. seu pós-operatório, Pois é, Santa. exatamente. Tem É, cicatrização, tem a exato. melhora clínica do paciente, tem uma série de coisas que tem que ser avaliado. Eu recebo muito paciente que tem compulsão alimentar. Bem importante. Ah, eu quero fazer a bariátrica por conta da minha compulsão. Eu disse, mas veja, o caminho não é por aí. Bora para terapia, bora fazer terapia para tentar melhorar a compulsão, para você ir para a bariátrica já com isso pelo menos encaminhado, parcialmente resolvido. Porque se você desconta muito na alimentação, a bariátrica não vai te impedir de descontar isso de alguma forma. Ou de repente você descontar em outra coisa, que também não é saudável. O que as pessoas precisam entender é que esses laudos, eles surgiram de uma necessidade de segmento contínuo Exatamente. daqueles Que é profissionais. aquele segmento do pré-operatório que a gente tinha Exato. conversado antes, do pré e do Do pós-operatório que a gente pós. tinha comentado antes. Não é você sair Não é descartando à profissionais toa, no não é à futuro. toa que você tem que ter um laudo de um psicólogo, é porque existe uma associação grande de pacientes com obesidade grave, né, que é a indicação maior da cirurgia bariátrica, grau 3 ou grau 2 com comorbidades, com doenças psicológicas mesmo, com Sim, compulsão síndrome do alimentar, pânico, compulsão alimentar, uma série de exato, com coisas. depressão, e isso tem que ser tratado, isso tem que ser acompanhado para que eu não ponha o resultado da minha cirurgia bariátrica a perder daqui a 3, 4, 5 anos, né? Então, o endocrinologista tem que estar junto, o nutricionista é casamento, tem que estar sempre. Eu falo com os pacientes que eles muitas vezes eles ficam lidando com os profissionais de saúde como se fossem inimigos dele, quando na verdade ele deveria ter como um aliado. Eu Uhum, digo, já disse várias vezes essa paciente, minha gente, fulano de tal especialista, seja nutricionista ou endócrino, ele não está dando seu lado porque ele está contra você, não. Ele uhum, está somente querendo entender o que é que aconteceu com você. Você chegou como você falou, uma pessoa chegar e dizer, não, eu vim aqui só para pegar o laudo. Como é que você vai saber da vida dele? Como é que você vai saber de todo o histórico dele, das dificuldades que ele teve? uhum. Eu digo, no mínimo, para você ter feito alguma área de saúde, para você lidar com pessoas, você tem um mínimo de empatia por ser humano. Uma pessoa que odeia É ser para humano ter, né? é para ter. Uma pessoa que odeia ser humano, eu duvido que ela vá fazer alguma coisa na área de saúde, não, porque ela não vai nem aguentar passar pela faculdade. Uhum. Então ela tem que ter um mínimo de empatia. A pessoa vai entender você se você teve Contar essa dificuldade com, história. pois é, contar a sua história, entender as dificuldades que Uhum. você passou, que você já tentou por múltiplas vezes. Às vezes, o que eu acho também é que às vezes o paciente ele está tão já estressado, já está tão cansado de ter tentado Foram muito, tantas que ele já foi frustrações, tanta né? frustração e que ninguém muitas vezes não deu nem ouvidos a ele, que ele não tem nem mais paciência de contar nada. É Então ele verdade. pega, chega, olha, eu quero fazer isso porque eu quero e acabou e você vai ter que me dar. E aí acaba irritando o profissional, acaba irritando ele porque o profissional não cumpriu as expectativas que ele criou em cima do profissional, mesmo que o profissional esteja correto, Uhum. e fica esse problema. É.
Ou às vezes acha que vai ser mais um que vai querer tratar, vai dizer, não, vamos tentar de novo, vamos tentar remédio. Ele já tentou inúmeras vezes e não teve sucesso. Ele chega cansado, tem muito disso Exatamente. também. Ele já está É o cansado, já cansaço está de na tantas última. tentativas, ali já foram 7, 8, e reganham, e cria expectativa e se frustra, e cria expectativa. Isso é cansativo, a gente entende. Tem que Demais. ter essa empatia, de fato. Mas não pode só chegar, querer pegar um laudo e ir-se embora. Tem que entender todo o processo, né? E falando em processo, como é o pós-operatório desse paciente? O que é que ele pode esperar? Qual é a dificuldade desse pós-operatório? Hoje é uma das grandes perguntas que se tem no consultório. O paciente ele chega muitas vezes muito preocupado já no que vai acontecer com ele no Uhum. pós-operatório, ele nem se preocupa com o pré, como a gente estava falando em relação aos laudos e conseguir tudo de forma organizada. Uhum. O pós-operatório hoje da cirurgia, ele melhorou muito em relação ao passado. Uhum. Você tem algumas dificuldades que você tinha no passado de demora de alta hospitalar, o paciente ele passava 3, 5, 7 dias internado, com uma demora muito grande no reinício da dieta. Muitas vezes eu peguei ainda durante a faculdade, durante a residência em cirurgia, o paciente passando 2 dias, 3 dias de dieta zero para começar uma dieta e ter alta hospitalar com mais de 5 dias já. Então você teve reduções disso. Hoje o internamento é muito curto. Tem pacientes que vão embora no mesmo dia, depois da bariátrica, Maravilha. operam pela manhã e vão embora à noite. Alguns pacientes, a grande maioria, por uma questão emocional, realmente, de fiz uma cirurgia grande, que Tá tem com todo o medo. aspecto emocional que a gente citou até agora, está com medo, eu não vou para casa à noite, eu prefiro dormir a Uhum. primeira noite no hospital. Teria total condição de ir no primeiro dia, mas prefere ficar, então normalmente são altas após 24 horas. Uhum. Em relação a dores específicas, reduziu muito com o advento tanto da videolaparoscopia quanto da cirurgia robótica. O paciente ele tem menos dores, não Uhum. quer dizer que ele não vai ter dor, tá certo? Porque Tem dor muita também é gente, subjetivo, é né? muito subjetivo, é muito variável de pessoa para pessoa. Ele vai ter desconfortos, ele pode ter dores abdominais Uhum. depois de uma cirurgia, porque tem gente que vai fazer a cirurgia hoje parece estar indo para o shopping, ele vai achando que não vai ter dor nenhuma. E no pós-operatório ele vai sentir É uma cirurgia, né, desconfortos. minha É gente? uma Pelo cirurgia, amor você vai de estar Deus. mexendo no seu corpo, e as pessoas às vezes lidam como se não fosse mais nada. Então, vai ter desconfortos em Uhum. pós-operatório nas primeiras horas, normalmente nas primeiras 6 horas de pós-operatório. Não é mais comum ter vômito, não é mais comum ter entalos em pós-operatório Uhum. imediato, desde que a cirurgia, que é um ponto importantíssimo, seja para o endocrinologista, seja para o cirurgião, é escolher um bom profissional. A Uhum. gente tem todo tipo de profissional, seja nas áreas clínicas, seja nas áreas cirúrgicas, Uhum. e tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque você pode ter cirurgias, hoje aumentou muito o número de revisionais também por causa disso, de pacientes que fazem com cirurgiões que não têm expertise ou que não têm um acompanhamento. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica tem lutado muito contra isso, que os pacientes eles procurem membros da sociedade Uhum. que estejam se atualizando do que é que tem de mais moderno, o que é que está sendo feito, que sejam pessoas que tenham experiência do que você está fazendo com qualquer pessoa que muitas vezes pode acabar levando você a uma cirurgia mal feita e que vai trazer muita repercussão para você no futuro. E aí eu estou falando aqui de um pós-operatório com a cirurgia bem feita, com a cirurgia Uhum. mal feita, porque sempre aparece aquela pessoa que diz: ah, mas eu conheço fulano de tal que vomitou Sempre muito, tem. eu conheço fulano de tal que teve isso. Vai depender de vários fatores. Um Uhum. desses fatores vai ser do cirurgião que está fazendo a cirurgia. Como vai depender o pós-operatório do nutricionista, de uma correta Uhum. dieta Perfeito. nutricional, do acompanhamento endocrinológico, de um correto acompanhamento cardiológico para aqueles pacientes que têm hipertensão e que têm doenças coronarianas, que fizeram a cirurgia bariátrica por causa disso. E por aí vai para qualquer especialidade que o paciente esteja, seja um neurocirurgião, seja um hepatologista que encaminhou e por aí Uhum. vai. Então, hoje o pós-operatório ele é muito tranquilo da cirurgia, desde que a cirurgia seja bem feita e que o paciente esteja preparado. Uhum. Teve um paciente que perguntou para mim: Guilherme, diz todas as coisas ruins que podem acontecer com a cirurgia bariátrica. Aí eu fiz: olha, eu vou lhe fazer uma pergunta, se você me responder, eu respondo para você. Quais são todas as coisas ruins que podem acontecer de você ir para Paris? Ela ficou parada olhando para mim, ela não entendia. Eu fiz: viajar para a cidade de Paris. O que é que pode ter tudo de ruim que pode acontecer? Ela fez: não tem nada de ruim de se viajar para Paris. Eu fiz: tem. Se você for para Paris, sem estar com planejamento, sem estar com dinheiro, deixando um monte de Uhum. dívida aqui, quando você voltar, você vai voltar arrancando os cabelos da cabeça para tentar se resolver e você não vai ter aproveitado a viagem como poderia aproveitar. Uhum. Se você foi para aquela viagem totalmente planejada, com tudo Programado, né? organizado, pode ser a melhor viagem da sua vida, vai trazer, no mínimo, excelentes recordações para você. Uhum. Então, o problema não é Paris, assim como o problema não é a cirurgia. O Uhum. problema é quem está indo para Paris e quem está
fazendo a cirurgia. Está bem preparada? Não está bem preparada? Então, esse é o X da questão, que as pessoas às vezes jogam muito peso nos outros e não jogam peso em si. Eu falei que muitas vezes eles ficam tentando convencer a gente da gente convencê-los da importância de se operar ou de se tomar uma medicação. E muitas vezes é porque ele quer, se aquilo ali deu errado, ele dizer, eu tomei a medicação porque Maíra me fez. Ele quer jogar a culpa para outra. Ele não quer trazer para si a responsabilidade de decidir sobre alguma coisa. Isso acontece com a medicação e acontece com a cirurgia também do mesmo jeito. No mundo ideal, tudo certinho, paciente ok, um profissional competente, que tem experiência, qual a taxa de complicação? Hoje é muito baixa, Maíra. Hoje a principal complicação que a gente tem com cirurgia bariátrica é desidratação, para você ter uma ideia. É mesmo? Hoje é muito alto, depende, lógico, da região do planeta que a pessoa mora. Uma pessoa vai ter uma facilidade muito maior de desidratar sendo operada aqui no Nordeste do que uma pessoa que se operou na Suécia, tá certo? Só que hoje a maior taxa é de desidratação, que é uma coisa que as pessoas não se preocupam no pós-operatório. Não sei se você já ouviu algum paciente reclamando disso ou citando isso no consultório alguma vez. E os pacientes, eles não dão valor, principalmente os pacientes que vão ter uma grande perda de peso, porque eles vão estar perdendo muito peso nesse período, não repõem a quantidade de líquido adequado, tanto porque está tomando pouquinho líquido, não toma a quantidade que o nutricionista passou, ou porque esqueceu, ou porque foi passado errado para ele, não suplementa isso aí com gelo, por exemplo, que era uma coisa simples que a gente tinha como tratar para poder colocar uma ingesta maior líquida, e ele acaba desidratando nos primeiros 8 a 10 dias de pós-operatório da cirurgia, e que muitas vezes as pessoas não prestam nem atenção. Fora isso, a gente tem outras complicações que podem acontecer também, como infecção, sangramento, aqueles pacientes que não têm aquele repouso, não seguem as orientações corretas dos pacientes. Mas vejam que são coisas muito subjetivas e que estão muito ligadas a procedimento cirúrgico, e não especificamente a bariátrica. O medo que se tinha no passado de fístulas. O medo de fístulas são aberturas do estômago ou do intestino. O medo que se tinha de fístulas ou de outras complicações mais graves em relação à bariátrica, hoje praticamente a gente não encontra mais com facilidade, mesmo com um número imenso de cirurgias sendo realizadas por ano. No ano passado aqui no Brasil ficou um pouco mais de 70 mil cirurgias bariátricas realizadas. A gente opera relativamente pouco, proporcional ao número de pessoas que estão em níveis de obesidade para uma cirurgia bariátrica. Então operamos muito pouco. Nos Estados Unidos hoje já tem mais de 200 mil pessoas operadas por ano, a população deles é maior, é mais obesa do que a nossa e já está em defasagem também. Não estou aqui advogando que todo mundo tem que sair correndo para operar, que é muito complicado quando a gente diz isso e as pessoas, então eu tenho que fazer a cirurgia de todo jeito. A gente está falando aqui desde o começo, todas as etapas que você tem que passar. Pessoas com real indicação, e ninguém está falando de você buscar engordar só para fazer a cirurgia. Exatamente, que é um dos maiores absurdos que existe, e que era muito comum no passado, e que hoje a gente já tem até mecanismos que o plano de saúde se utiliza para poder evitar isso, que era comum no passado as pessoas engordarem para colocar, e hoje você tem aquela... Alguns pacientes que bem antes, fizeram há 20 anos, sei lá. Que era comum. Eu engordei de sei quantos quilos que o cirurgião mandou. Pois é, mandou para poder fazer. Então você hoje já sabe que não existe mais essa indicação, que nunca deveria nem ter existido. Nunca foi uma indicação, né, na verdade. Nunca foi indicação, e que você tem hoje o próprio plano de saúde, ele tem mecanismo de barrar isso. Então você tem que estar com obesidade há mais de 2 anos para você poder realizar uma cirurgia bariátrica. Tem alguns locais que falam até em 5 anos de tratamento com profissionais sérios a respeito disso. Não é, eu peguei um chá com minha vizinha para emagrecer e vou fazer. E nem é Ozempic por conta própria. Nem Ozempic por conta própria, que está cada vez mais comum também. Então, a automedicação não vai ajudar e esses outros fatores também não. Então, você tem que ter uma boa organização em relação a isso para não vir problemas também relacionados ao uso inadequado. Exato. E qual a expectativa que esse paciente pode ter em relação a resultado? O que se espera de perda de peso desse paciente com obesidade grave pós-bariátrica? Hoje, a expectativa que a gente tem com a cirurgia de primeira vez vai ser que a bariátrica feita de primeira vez, excetuando as cirurgias revisionais, chegasse a um peso de pelo menos estar com IMC de 25, no máximo IMC de 25. Então, vai ser muito variável de pessoa para pessoa. A gente faz o cálculo a depender da idade do paciente e também da altura do paciente. Porque a idade vai ser diferente. Quanto mais jovem você fica bem com pesos menores. Você envelhecer, chegar aos 50, 60 anos, estando com o mesmo peso que você tinha quando tinha 15 anos, a estrutura física do corpo muda, a pele da pessoa muda, o cabelo muda, então você não vai ter mais aquela mesma estrutura. Então não tem como a gente ter que fazer proporcional à idade que o paciente tem. Tentando manter sempre o paciente nessa faixa de IMC entre 20 e 25.
Então, a gente faz esse cálculo no pré-operatório, efetivamente ver como vai ser a velocidade dessa perda de peso, a gente só tem como ver quando vai acontecendo a perda de peso em si. Então, o primeiro cálculo a gente consegue fazer com 15 dias depois da cirurgia, de ver qual foi a perda de peso naquele período e fazer uma proporção de como é que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses a perda de peso. A cada retorno no consultório a gente vai mudando isso. Mas de antemão seria chegar a um peso IMC entre 20 e 25. Aí vai variar muito de pessoa para pessoa. Vão ter perda de 30, 40, 28, 29 quilos, 50 quilos, 70 quilos ou 181 quilos. Foi o paciente que mais perdeu peso com a cirurgia bariátrica minha. Ele perdeu 181 quilos. Ele pesava 267 e perdeu 181 quilos nesse período. Já contando a cirurgia plástica. Foram quase 26 quilos de retirada de excesso de pele. Já outra pessoa, outra qualidade muda completamente. E isso aí vem até o aspecto emocional disso, que aí vem a importância de você fazer o acompanhamento psicológico. Porque você muda completamente o que você está vendo no espelho. Você não se reconhece Você mais. não se reconhece. E Isso aí, pode ser bom ou pode ser um pouco traumático de início, pelo menos. Né? Exatamente, porque e muda completamente a autoestima. Porque eu tenho de história de paciente, mulheres, todas mulheres, que depois da bariátrica mudaram, assim, radicalmente a forma de se ver. É uma coisa que eu acho super interessante. Que se divorciou, que disse que o marido não me dava valor, e agora que eu percebo, que agora que eu me amo, que mudou de emprego, pediu demissão de vínculo de Estado. Eu acho incrível as histórias de como a autoimagem, de como a forma que a gente se enxerga muda e de como é bonito ver essa mudança. Quando a gente começa a se valorizar, quando a gente gosta do que vê no espelho. Né? É importante, é muito importante. Eu acho se super entender legal. nisso, porque tem muitas pessoas. A gente estava falando há um tempo atrás sobre a expectativa e as frustrações que o paciente tem. Eu digo a muito paciente: ó, você não adianta você querer se comparar com aquela pessoa que você era quando era adolescente ou quando era um adulto jovem, com 20 e poucos anos. Você está com 60 anos de idade, você tem que se imaginar como é que eu estaria hoje com 60 anos de idade estando magra. Porque senão você faz a bariátrica e depois você fica insatisfeita, porque a bariátrica não é uma máquina do tempo, não vai fazer você voltar aos 15, bem, 16, 20 anos de idade. Vai fazer com que você tenha a imagem que você teria estando com 60 anos. Então tem muito, eu acho, hoje o mundo da gente, ele valoriza muito uma busca pela juventude eterna, de estar sempre jovem, etc. E acaba tendo uma mistura de resultados. A pessoa começar a imaginar que a bariátrica ela vai trazer um retorno de idade quando não é. Você vai estar se parecendo com o que você pareceria estando com aquela determinada idade que você está. E não você regredir em relação à idade. Lidar com gente é engraçado, né? É muita coisa, é bem complexo. Você entende, cada paciente é muito diferente. Às vezes tem um perfil muito parecido de idade, mas é completamente diferente. Às vezes até irmãos, parentes muito próximos, amigos muito próximos, mas é completamente diferente você lidar e você ver as vivências que cada um tem também. E o que significa aquela perda para cada um, né? É muito interessante. E como é o segmento que você faz com esse paciente? O paciente já perdeu 180 quilos, está ótimo. A gente estava falando isso agora há pouco, não pode dar tchau para esse paciente. Não existe cura de obesidade, né? O paciente pode reganhar peso pós-bariátrico, ele pode reganhar peso pós-tratamento medicamentoso, tratamento clínico da obesidade, porque é doença incurável, existe um controle. Como é o segmento que você faz com esse paciente? De quanto em quanto tempo ele volta para pedir pós-operatório imediato, ele retorna com 15 dias depois da cirurgia para poder fazer uma avaliação tanto da ferida operatória, que é um período que a gente encontra muitas infecções, se for o caso. Então, para ver a ferida operatória e já para fazer a primeira avaliação a respeito da perda de peso, da velocidade de perda de peso. Com 30 dias da cirurgia, ou seja, 15 dias após a primeira consulta, ele retorna já para fazer uma segunda avaliação, vendo a gente analisando algumas doenças que já podem surgir associadas à perda de peso. Cálculo renal, pedra nos rins, que podem surgir por causa da desidratação que a gente estava falando há um tempo atrás, a vesícula, cálculo de vesícula, alterações relacionadas à infecção urinária, que pode acontecer mais comumente em mulheres do que em homens, hemorroidas, surgimento de hemorroida, que também a gente começa a investigar nesse período. Então, já fazer uma triagem inicial de como é que está indo essa perda de peso do paciente. Com 3 meses da cirurgia, ele retorna com os primeiros exames de sangue, para a gente ver já no pós-operatório um pouco mais tardio, como é que está a queda de vitaminas, como é que está a alteração em relação ao ferro, em relação à metabolização corporal. Então, uma série de alterações que podem existir naqueles 3 primeiros meses. Normalmente é quando eu cobro o retorno ao endocrinologista, por exemplo. É nessa fase de 3 meses já, que ele já está um pouco mais afastado da cirurgia, ele vai precisar desse suporte. Com 6 meses da cirurgia, ele vai trazer a ultrassonografia de abdômen para a gente ver o
cálculo de vesícula, se tem alterações relacionadas a isso e como foi a perda de gordura no fígado, da esteatose hepática. Se já reduziu bastante, se continua muito elevada, se o peso tem a ver com aquelas doenças, porque tem algumas doenças de fígado que não estão relacionadas somente ao peso da pessoa. Com 1 ano da cirurgia, ele retorna com endoscopia digestiva alta, com nova ultrassonografia e exames de sangue. A partir daí, ele vai ficar com retornos com o cirurgião anual. Eu peço normalmente para eles fazerem um retorno, principalmente eu bato muito na tecla para voltar para o endocrinologista, aqueles pacientes com perda de peso acima de 50 quilos, que são grandes perdas de peso e que pode ter um desbalanço importante que tem que ser analisado, tanto de queda de vitaminas, de outros nutrientes, como também minerais, como também de acompanhamento ósseo e acompanhamento hormonal também, principalmente no caso de mulheres que acabam mexendo muito em relação a isso. E esse retorno sempre anual e voltando, no mínimo, endocrinologista, cirurgião e o nutricionista, certo? No mínimo esses 3, e aí vai ter, cada caso vai ser diferente. Um paciente que tenha lúpus eritematoso, que é uma doença crônica e que não vai ter cura também, voltar para o reumatologista. Um paciente que tem doenças neurovasculares, por exemplo, voltar para o neurocirurgião, para o neurologista. Terapia, exatamente, terapia. Então vai ser muito variável de 1 para 1. É uma doença que ela sempre vai ser interdisciplinar. Ela vai ter um acompanhamento que é com múltiplas especialidades e você entendendo o que é que o paciente tem. E, de novo, prevenindo que surja a doença. Você não tem que esperar a doença piorar para poder você começar a tratar ela. Então, você não pode chegar para o paciente que está no pós-operatório e dizer, olha, você só vai para tal profissional se você piorar disso daqui. Você já tem que tentar prevenir. Ó, notei que a ferritina já está baixa. É engraçado que isso, com o preconceito que você falou no começo, dos próprios profissionais, eles têm muito disso. Antigamente, quando eu não tinha já profissionais que eu mandava diretamente de hematologia, eu via que a ferritina já estava tendo algum tipo de alteração, ou que o ferro já estava um pouco mais baixo. Eu mandava para o profissional antes de surgir o problema. E aí muitos profissionais chegavam para o paciente e faziam, mas você não precisa vir para cá, não tem alteração nenhuma. Só que quando era um tempo depois, chegar a hemoglobina esperava chegar para poder chegar e querer tratar, para poder fazer o tratamento. Então você tem essa barreira até com os próprios profissionais, de entender que a gente com obesidade a gente está querendo prevenir o processo e não querendo somente tratar o problema depois que ele aparece. Isso é um olhar diferenciado. Precisa ter vivência daquilo e estudo daquilo, né? Porque existe uma diretriz específica para manejo do paciente no pós-bariátrico. E tem que ter a vivência e o estudo disso para você entender que é diferente daquele paciente não bariátrico, que tem ali uma ferritina de 10 porque sangra muito na menstruação, e que isso vai recuperar depois. Você tem que imaginar muito que você vai ter a obesidade com causas dentro da genética familiar, você vai ter problemas nutricionais, você vai ter falta de atividade física, você vai ter critérios hormonais, você vai ter alterações psicológicas. Então é muita coisa envolvida e que qualquer uma dessas etapas aqui pode fazer com que o paciente reengorde. Não adianta, ele pode estar fazendo toda a atividade física do mundo, com a melhor alimentação do mundo, se ele tem um problema de uma morte na família, ou se ele teve uma demissão do emprego que acabou com ele emocionalmente, aquilo ali vai ser o gatilho para você descontar em todo aquele resto. Então ele pode estar perfeito no acompanhamento, mas basta uma mudança que ele vai cair de novo de todos os erros anteriores. Então isso aí é um problema que você tem que estar sempre em cima desses pacientes e motivando eles a continuar com o acompanhamento. Senão é da tendência da gente abandonar aquele acompanhamento também com um determinado tempo. Seja de tomar remédio, seja de fazer o acompanhamento de pós-operatório, ele não vai querer fazer, porque ele vai dizer, não preciso mais, eu não estou. Acha que está curado, a motivação caiu, as pessoas param de estar ali, eita, que massa, você está bem e tal, ele vai esquecendo, vai passando batido, deixa de ser prioridade, deixa de priorizar. E obesidade não tem cura, então, todos esses cuidados que você falou aí, de controlar o estresse, tudo, alimentação, atividade física, sono, tem que ser para sempre, né? Esse acompanhamento tem que ser para sempre, senão o risco da gente reganhar peso, seja com qual método de tratamento tenha sido estipulado, é muito grande, infelizmente, né? Então, é isso. Me diga suas considerações finais, que a produção já sinalizou ali o tempo. Quais são suas considerações finais sobre cirurgia bariátrica para o paciente com obesidade? Nos conte. Primeiro ponto, eu acho que é o paciente ele se educar. Se utilizar da internet, mas sendo sempre crítico em relação a tudo que ele está fazendo. Eu estava dizendo hoje pela manhã para um paciente, eu fiz, olha, você está pensando sobre bariátrica? Ótimo, mas você se questione sempre. Se você chegou, não existe almoço de graça em lugar nenhum e não existe dificuldade absoluta. Se você chegou em um determinado profissional e ele não quis passar um determinado laudo para ele, por que ele não quis passar? O que é que ele viu em mim que poderia não ter colocado isso? Se você está pensando numa determinada cirurgia, por que é que estão indicando mais essa cirurgia? Por que é que estou vendo tanta gente sendo operada desse tipo aqui e eu estou querendo me operar
operar de outro, ou estou querendo me operar de um que todo mundo está fazendo, mas que está tendo um monte de problema. Então, primeiro ponto, o paciente ele está educado para ele se questionar e ele ser crítico, tanto com as atitudes dele, quanto com as atitudes também dos outros profissionais. Em segundo lugar, ele procurar profissionais que tenham experiência no assunto. Ele não fazer com qualquer um. Hoje em dia, muitas vezes, eu brinco dizendo que o paciente ele quer economizar com tudo, até com a própria saúde. Então, muitas vezes, ele não está conseguindo encontrar um determinado profissional que está se adequando para ele, que tem o rapport, que é aquela empatia entre o profissional e o paciente. Ele não está encontrando aquele profissional e ele está lá dizendo, não, mas eu vou continuar, eu vou ficar dando murro em ponta de faca, eu vou continuar com isso aqui mesmo que eu não esteja gostando. Quando chegar no pós-operatório, é o primeiro profissional que ele vai abandonar, porque ele já não gosta desde o pré-operatório, mas antes ele tinha a necessidade daquele encontro, daquela coisa, para conseguir um laudo, para ter um acompanhamento pré-operatório. No pós-operatório ele vai abandonar e vai começar a ter problemas relacionados a isso. E por último, seguir corretamente tudo que está sendo passado para ele. Se ele escolheu profissionais que têm confiança em relação, que ele está confiando nas indicações que os profissionais estão fazendo, ele tem que também dar um retorno a respeito disso. Então ele tem que seguir as orientações, ele tem que confiar no que foi passado para ele, para que ele possa ter um bom resultado a longo prazo. Senão, ele vai começar a ter problemas já desde o pós-operatório imediato e tendo problemas com todo o acompanhamento que ele vai fazer. E, principalmente, a endocrinologia hoje, ela tem que ser uma aliada em relação a isso para os pacientes. Tem pacientes que têm pesos altíssimos e que hoje está comprovado que você fazer a bariátrica, que você utilizar medicações, você ter um acompanhamento próximo, vai potencializar essa perda, fazendo com que ele tenha melhores resultados, principalmente na cirurgia revisional. E hoje em dia os pacientes, muitas vezes até os próprios profissionais, ficam numa situação de que, não, ou faz a cirurgia ou toma remédio. E quando não é. E principalmente nesses pacientes que, se ele já fez a cirurgia foi bem feita e deu errado, vamos entender por que deu errado e vamos tratar. Aquele paciente não pode deixar de ser tratado. E o paciente que fez a cirurgia não tinha sido a mais bem feita, mas ele pode ter bons resultados com uma medicação junto com a realização da cirurgia, vamos fazer para também potencializar isso, para a gente não deixar tantos pacientes sem serem tratados e frustrados e muitas vezes dizendo que os outros não devem se tratar porque com ele deu errado. Deu errado, que é muito comum. Eu tenho pacientes em consultório que super bem indicado na cirurgia bariátrica, mas a mãe já fez, não deu certo, ou o irmão fez e não deu certo, e fica aquele trauma. Não, já tive casos na família e não foi legal, e reganhou peso. E o paciente fica com trauma da experiência dos outros, que não foi uma experiência bem feita, porque não teve um acompanhamento adequado. Exatamente. Né? Então, vamos quebrar aí os preconceitos, pessoal. Lembrar que tratamento de obesidade não existe uma eficácia definitiva se a gente não tem uma base sólida. A base sempre vai ser uma atividade física adequada, diariamente, e acompanhamento nutricional adequado também. A nossa alimentação tem que ser alimentação de qualidade, né? E a cirurgia bariátrica não é a última opção, não é aquela coisa, eu só vou se nada der certo. Pelo contrário, é uma excelente opção quando a gente fala de obesidade refratária a tratamento clínico, obesidade com IMCs mais elevados. Então, não fiquem com esse preconceito, não tem estigma com o tratamento da doença, porque é uma doença absurdamente prevalente, tanto no Brasil como no mundo, e que a gente deixa passar tratamentos eficazes e seguros puramente por desconhecimento e por medo. Então, acho que fica aí o recado. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Foi excelente. Espero que a gente lhe ajude a entender um pouco mais sobre a cirurgia bariátrica.